Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje 6 de outubro, as campanhas eleitorais para o segundo turno estão bombando como nunca. E será que a discussão está sendo centrada no futuro do Brasil, na economia, nas questões mais de relações políticas, sociais, enfim, tudo que importa para a gente construir um futuro melhor? Não, a verdade é que o centro da discussão política do Brasil hoje está mais para os lados da metafísica, ou seja, aquelas coisas que não podemos enxergar. O que está acontecendo? Os debates atuais estão centrados no quê? Nas relações de Lula com o satanismo e de Bolsonaro com a maçonaria. Como se a maçonaria fosse algo satânico também. Gente, vamos parar com essa bobajada que tem outras besteiras até mais divertidas que nós poderíamos tratar aqui no Fora de Curva. O que aconteceu de fato? É verdade que há alguns dias um satanista conhecido, eu não conhecia, mas apareceu um vídeo dele que viralizou no YouTube, falando da reunião de todos os satanistas do Brasil para eleger o Lula. Evidentemente, os defensores da candidatura de Bolsonaro não iam perder essa oportunidade de dar uma malhada no seu oponente. Da mesma forma, quem defende o ex-presidente Luiz Inácio da Silva achou algumas fotos antigas de Bolsonaro, enquanto ainda era deputado federal, confraternizando, participando de alguns eventos junto à maçonaria, como se a maçonaria fosse algo ilegal, fosse alguma coisa obscura. Eu vou falar o seguinte para vocês, para quem conhece isso sabe que é besteira, mas para quem não conhece, eu digo o seguinte: a maçonaria é uma organização que não se diz mais secreta, se diz discreta e que só visa o conhecimento e a caridade. Alguma coisa errada nisso? Lógico que em todo ambiente existe o joio que compromete a qualidade do trigo, mas são exceções à regra. Então, gente, seria muito bom que os marqueteiros de lado a lado parassem com essa besteira, especialmente na área da mentirologia, e começassem a levar a discussão do Brasil mais a sério, e parece que isso realmente não está acontecendo, pelo menos nessa primeira semana de campanha do segundo turno. E aqui o Fora de Curva vai tentar inverter um pouco essa tendência nada lisonjeira e falar de alguns dados importantes que estão acontecendo no Brasil. E o primeiro e principal destaque que eu queria conversar com vocês é a respeito da inflação do IGPDI, Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, que saiu hoje, medindo a dinâmica de preços do Brasil no mês de setembro. É o primeiro indicador completo da inflação de setembro. E esse índice, como já falei outras vezes, ele é composto por 3 subíndices, que são o índice de preços por atacado, preços ao consumidor e os preços da construção civil. Em termos gerais, o IGPDI teve uma queda, ou seja, uma deflação de 1,22%, pressionado claramente pelos preços por atacado, com uma retração de 1,68%. Aonde que vem essa pressão de preços menores, ainda influenciado pela questão do petróleo? Teve um repiquezinho agora, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, em função da posição da OPEP, especialmente a Arábia Saudita, em reduzir a oferta de petróleo. E, além disso, o preço dos alimentos e outras commodities no mercado mundial continua a cair. Isso influencia em 70% o índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas. Ao nível dos preços ao consumidor, ficou praticamente no 0 a 0 esse indicador. Teve uma variação de 0,02%, ou seja, 2 sobre 1000 nesse mês de setembro. Vamos considerar neutro e isso mostra o quê? Uma estabilidade de preços, pelo menos nesse indicador. Já o Índice Nacional da Construção Civil, que compõe os últimos 10% do IGPDI, teve uma alta também quase insignificante de 0,09%. O que esses percentuais de setembro estão me dizendo? Olha, de uma maneira geral, a inflação no Brasil continua caindo em função ainda de combustíveis e alimentação. E isso deve se refletir em boa parte no IPCA do IBGE, que deve sair nos próximos dias, provavelmente semana que vem, que deve registrar ou uma deflação moderada ou alguma coisa próxima da neutralidade. E isso é um contexto ainda muito bom, e me parece que com essa perspectiva, a inflação total oficial do Brasil em 2022 deve ficar em torno de 5%, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima,
se aproximando das metas ideais da política monetária do Banco Central. Isso é uma boa notícia, mostra que o Brasil não corre mais aquele risco inflacionário que tantas pessoas falavam que ia ser iminente, apesar de eu ainda discordar e continuo discordando veementemente da política exagerada de alta de juros do Banco Central do Brasil. Um outro indicador interessante, não é um indicador tão conjuntural, ele aconteceu efetivamente em 2021. Diz respeito ao relatório da economia bancária do ano passado, que é um informativo divulgado pelo Banco Central. O que eu quero tirar daí? Uma das piores coisas que existe no nosso país é a extrema concentração bancária aqui no nosso Brasil. Se nós pegarmos os 5 maiores bancos, ou seja, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Federal, todos eles juntos representavam até bem pouco tempo mais de 80% dos ativos dentro do sistema financeiro. A boa novidade é que isso caiu. No ano retrasado estava em 77,6% em 2020, portanto, se aproximando ainda muito dos 80%, e continuou recuando, chegando a 2021 em 76,6%. Por que essa desconcentração é importante, pessoal? Simplesmente que vai determinar uma maior competitividade bancária e maior competitividade do setor financeiro, evidentemente respinga favoravelmente aos consumidores no sentido de taxa de juros de empréstimos muito menores e tarifas bancárias também. Estamos sim muito longe ainda do ponto ideal, mas parece que esse é um caminho interessante, provavelmente impulsionado pela desregulamentação e maior liberdade de abrir instituições financeiras no âmbito da internet aqui no Brasil, além da questão do Pix. O Pix, a meu ver, ainda tem algumas complicações em termos de segurança, mas aumentou demais a universalização do uso do sistema bancário em instituições diversas. No futuro seria muito bom que essa tendência continuasse e quanto antes o sistema financeiro se desconcentrar, melhor para o consumidor, melhor para a economia do nosso Brasil. E agora, olha só que interessante, uma notícia divulgada pelo portal R7, proveniente da agência de classificação de risco chamada Austin Rating. Eles mediram a evolução do desemprego em 40 países, incluindo aí, evidentemente, as nações de maior relevância econômica no mundo, das quais, evidentemente, se inclui o Brasil. Vocês sabiam que o nosso país, nos últimos 12 meses, foi a nação onde o desemprego caiu de maneira mais intensa? Relembrando, em agosto do ano passado, a taxa de desocupação aqui no país estava em 13,1% e agora, no mês retrasado, chegou a 8,9%. O país que se aproximou mais dessa redução de desemprego do Brasil foi a Costa Rica, com 3,4 pontos percentuais. Então, um sinal bastante bom da economia nacional. Acredito que até o final do ano o desemprego aqui vai cair ainda mais, deve ficar abaixo de 8%. E isso sim mostra uma solidez econômica do nosso país, não em função de ações de governo. A meu ver, isso ocorreu, isso sim, pela desregulamentação e pelo alívio que o governo deu na intervenção na economia. E essa é uma escolha importante que nós vamos ter que fazer no futuro, pessoal. Último assunto que é de cunho internacional, mas está respingando na campanha eleitoral brasileira de segundo turno, como não poderia deixar de ser, envolvendo factoides, envolvendo até eventualmente mentiras. Do que eu vou tratar? Preço do petróleo. É evidente que quando a OPEP afirma, liderada pela Arábia Saudita, vamos reduzir a oferta de petróleo no mundo, tem um efeito especulativo de curto prazo que faz subir o preço do ouro negro. É isso que aconteceu. Aí, aproveitando-se dessa situação internacional, saiu uma reportagem no portal UOL, pertencente à Folha de São Paulo, dizendo que o G1, que é da Globo, e o Estadão, Estado de São Paulo, dizendo que, segundo fontes de informação dentro do governo federal, o próprio governo, a mando do presidente Bolsonaro, estaria pressionando a diretoria da Petrobras a não aumentar o preço dos combustíveis no mercado interno por conta das eleições, para esperar finalizar o segundo turno.
Aí eu fui procurar para ver qual era a fonte da informação. E não existe, gente. Simplesmente não existe. Não existe um nome de referência, não existe uma temporalidade de referência, ou seja, alguém inventou essa história, especialmente porque a Petrobras, sim, ela tem metodologia própria para definir a questão do preço dos combustíveis. E se vier subir o preço do diesel e da gasolina nesse momento, não vai ser algo tão impactante como aconteceu nos momentos passados. Hoje, o petróleo tipo Brent, pela informação que está aqui no site investing.com, está em 94 dólares e 38 centavos. Realmente subiu do patamar de 88, 87 dólares que estava na semana passada. Mas vamos olhar com seriedade as informações. Esse patamar de 94 dólares é muito próximo ao que estava, ao que existia no dia 5 de setembro, naquela primeira semana de setembro, que girava em torno também de 95, 94 dólares. De lá para cá, sim, houve pequenas reduções, especialmente na gasolina, e alguma coisa um pouco mais pronunciada no diesel, mas nada que gere o impacto que ocorria no passado mais recente, antes da redução dos impostos. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso é que, em termos gerais, a macroeconomia do Brasil está indo bem, está indo melhor que o esperado, até do que eu esperava, isso que eu já comecei o ano mais otimista do que os analistas de plantão. E é claro, num país onde a política é discutida por fofocas e não por fatos, a distorção das informações, ela se torna uma questão muito importante para angariar votos. Lamentavelmente, isso é verdade. O brasileiro, sim, ele amadureceu no sentido de levar mais a sério a questão política, mas os assuntos da política, lamentavelmente, ainda não são tratados com a seriedade merecida. Nossa discussão está indo, como eu falei, em questões secundárias, questões que não têm nada a ver com a gestão da máquina pública de um país, e quando se relaciona a isso, os dados normalmente são distorcidos. Então, aqui no Fora de Curva, eu procuro ver a verdade. Sim, temos que ter alguns reparos ao governo atual, especialmente na questão, como eu já repito várias vezes, taxa de juros. Mas, no geral, a política econômica e a política executiva do governo federal, a meu ver, está sendo levada de uma maneira mais competente do que dos governos anteriores. E para provar isso em contrário, poxa, vamos trabalhar com informações, não vamos trabalhar com versões de discursos baseados em falácias, baseados em... Gente, deu uma cortada aí no vídeo porque eu não percebi que a câmera estava desconectada da energia e a bateria não suporta mais tanto tempo, é uma câmerazinha um pouco antiga, mas então vamos encaminhar para o encerramento do Fora de Curva de hoje. Então, vamos ser criteriosos a trabalhar informações e buscar sempre a verdade que ela está nos indicadores objetivos. E o Fora de Curva, mesmo com algumas palhaçadas de vez em quando, vai sempre buscar fontes de informações e números efetivos e não versões fantasiosas para comprovar esta ou aquela tese de ideologia política. Então, me despedindo de vocês até o próximo vídeo, é claro, eu peço para deixar seu like ou dislike e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau.